Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco. Glória a Deus, irmãos. Irmãos, eu recebi o convite ontem. Não seria eu, a pastora Geisa falou comigo ontem, né? Como estava cuidando dos seus filhos, da sua filha e do seu esposo. Ela falou comigo, Rinaldo, tem como você pregar? Eu falei, pastora, eis-me aqui. Pregar a palavra de Deus é um privilégio, né, irmãos? Esse Deus é maravilhoso, esse Deus é lindo. Quando cantou aqui o primeiro louvor, né, improvável, mas escolhido, irmãos, ali passando o filme. Antigamente, a minha vida como era, e hoje o que Deus tem feito, está fazendo na minha vida, irmãos, né? E sempre eu chego diante de Deus e falo, Deus, eu quero ser escolhido, não chamado. Porque a Bíblia diz que poucos são chamados, mas muitos escolhidos. Sempre eu digo, Deus, eu quero ser escolhido. Só chamado não, escolhido. Sempre falo com meu Deus, sempre escolhido, Senhor Deus. E esse Deus é lindo, né, irmãos? Oh, irmãos, que Deus lindo, que Deus maravilhoso. Cada vez mais eu amo esse Deus, irmãos. Você falou para esse Deus que ama Ele hoje, irmãos? Oh, irmãos, como eu falei hoje. E cada dia eu estou enchendo Deus, como eu amo Ele. Deus, eu te amo. E Deus, Ele quer ouvir da nossa boca, irmãos. Nosso Deus é um Deus maravilhoso. Deus é o único pai que nunca vai querer que seu filho seja dependente. Eu tenho uma filha, Ana Ruth, hoje ela é dependente de mim, da minha esposa, um dia ela vai crescer, vai ter sua família, vai casar e ela vai ser independente. Mas Deus é o único pai que não quer que nenhum filho seja independente, mas dependente dele, irmãos. E somos filhos de Deus e temos que todo dia depender desse Deus. Porque até o ar que nós respiramos, precisamos dele. Para se mover, precisamos dele. Tudo precisamos de Deus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, em nome do Senhor Jesus. Lá no Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, capítulo de número 2. O Evangelho segundo escreveu nosso irmão João, capítulo de número 2. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai Santo. Graças a Deus. Aleluia, Deus. Temos que te dar graças, Pai, te adorar, Deus, te louvar, te amar, Senhor. Queremos de nós, Pai, se não fosse o Senhor, meu Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Todos acharam? Glória a Deus. Uhum. Diz assim, a partir do versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes, fazei tudo o que eles vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse, enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardastes o bom vinho até agora. Glória a Deus. Lê só até aqui. Amém. Glória a Deus. Pode assentar em nome de Jesus. Amada igreja do Senhor, alguém aqui já parou para pensar alguma vez como era Jesus como homem? Alguém já parou para imaginar como era Jesus como ser humano? Meu irmão Fernando, Deus abençoe. Amados, você já parou para imaginar Jesus como homem? Ou somente você vê Jesus não como Deus? Irmãos, você já imaginou como seria o sorriso de Jesus, irmãos?
Deus da glória. Isaías, lá em Isaías 53, vai dizer que ele não tinha aparência nem formosura. Isaías vai dizer assim, ó, olhamo-lo para ele, mas não tinha uma beleza que nos agradasse. Tem uma tradução da King James atualizada que diz assim, ó, o seu aspecto físico não nos glória a Deus, nos cativava. Glória a Deus. Mas, irmãos, eu imagino quando Jesus sorria, irmãos, devia ser uma coisa maravilhosa. De onde eu moro ali, se eu acordar de madrugada, eu consigo ver todo o sol nascendo. E é lindo, irmãos, quando o sol está nascendo. A gente vê assim à noite, daqui a pouco o sol vem subindo, aí vem clareando, ele vem dando aquele sorriso. Ele dá um sorriso tão lindo, mas o de Jesus era mais lindo do que o dele. Irmãos, já imaginou Jesus dormindo? Eita maravilha, devia ser uma coisa tão linda, irmão, Jesus dormindo. E os discípulos tiveram o privilégio de ver Jesus dormindo. Viu Jesus ali como um homem, sorrindo, dormindo. Irmão, você já parou para imaginar Jesus chorando? Toninho, imagine Jesus chorando. Porque a Bíblia vai contar que Jesus chora 2 vezes. 3, Hebreus fala uma. Uma quando ele chega à vista de Jerusalém, que ele chora, né? Jerusalém não aceitava ele como Messias, ele como Cristo. E ele chora ali, quando chega à vista de Jerusalém. Outra vez ele chora quando Lázaro morre. Quando ele pergunta, onde está alguém? Onde sepultaram ele? Aí fala, vem ver. E aí Jesus chora. E também tem outra passagem que Jesus chora. Glória a Deus. Em Hebreus, capítulo 5, versículo 7, diz assim: ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, chorando, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. O escritor de Hebreus também vai dizer que ele chorou. Essa passagem aqui é quando ele pega 2 dos 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, e vai orar, que ele está ali orando, ele orando tanto que o seu sangue viravam gotas o seu suor viravam gotas de sangue e caía na terra. Imagina Jesus sorrindo, Jesus dormindo, Jesus chorando, irmãos. Imaginar Jesus como homem. Amados, imagina Jesus, ministério de louvor, cantando. Eita, irmãos, imagina Jesus cantando, irmãos. A Bíblia diz que quando ele estava para ser preso, já para ser morto, ele faz a última Santa Ceia com seus discípulos. E a Bíblia vai dizer agora que eles, depois da Santa Ceia, eles cantam um hino e saem, vão para o Getsemane. Imagina aquele homem louvando como seria aquele cântico, irmãos. Que maravilha. Eu estava imaginando Jesus como um homem. Imagina Jesus em festa de casamento. Nosso Deus era um Deus alegre. É um Deus alegre. Imagina Jesus em uma festa de casamento, se alegrando ali com aquele povo. Jesus como um homem. Porque Jesus era 100% homem e Deus. Às vezes dizem assim, 100% Deus, mas eu não gosto de falar 100% Deus. Eu vou falar 100% homem e Deus. Porque Deus a gente não mede porcentagem. Mas ele falando 100% Deus para a gente entender que 100% já é. Mas ele era 100% homem e Deus. E como homem, Jesus tinha suas necessidades, assim como nós. Uma topada que a gente toma, Jesus tomava. Acho que Jesus, quando era pequeno, Maria não deu uns cascudinhos em Jesus. Só que a palavra que acabamos de ler, onde escreveu o nosso amado irmão e apóstolo João, segundo o Evangelho, diz que Jesus ele estava em Caná da Galileia. Tinha ido para um casamento que foi convidado. E amados, Jesus estava ali alegre, se alegrando com seus discípulos. Porque quando ele começa o seu ministério, ele tinha pouca assim, alegria, que a gente vimos assim, o povo mais criticava ele, ninguém perturbava muito ele, o povo não deixava ele. Mas agora ele tem o seu momento de alegria, ele vai para o casamento. Só que ninguém vai dizer que ninguém estava em cima dele, ele estava se alegrando. Só que vai acontecer algo no casamento. Vai acontecer algo, irmãos. Vai faltar o vinho.
E naquele tempo, irmãos, se faltasse um vinho na casa de qualquer judeu, irmãos, era um problema sério, era um problema grande. E aí a mãe de Jesus, sabendo daquilo, com a sua visão limitada, mas ela sabia o que ia acontecer com aquela família se faltasse o vinho, ela chega para Jesus e fala: eles não têm mais vinho. Irmãos, quando eu vendo hoje essa palavra ontem, meditando ontem, ela ali vai chegar para Jesus como ele sendo Deus, não como sendo filho. Ela não chega e fala: filho, faltou vinho. Mas ela agora vai chegar a ele como Deus, porque ela sabia que um ser humano como ela não poderia fazer um milagre. Mas ela chega e fala: olha, eles não têm mais vinho. Jesus chega para Maria e fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Tem uma tradução da King James que diz assim, que ele fala: mulher, em que é essa tua preocupação? O que eu tenho a ver contigo? O que essa preocupação tem a ver contigo? Ou seja, Maria, ela fica preocupada, porque ela sabia o que ia acontecer com aquele noivo, irmãos. Ela sabia. Irmãos, o vinho no casamento judaico é um símbolo de alegria. O vinho no casamento judaico é um símbolo de riqueza. Para os judeus é uma forma de bênção. O vinho para os judeus é uma forma de bênção. A falta de vinho trazia uma vergonha para o noivo. Com a falta de vinho, a festa acabava. Irmãos, era uma humilhação para aquele homem. Seria uma humilhação. Se faltasse vinho, o pai da noiva já ia pensar: ele não vai ter condições de sustentar minha filha, porque o vinho acabou. Aquele casamento ali, irmãos, não poderia nem acontecer por falta de vinho. Só que Maria, quando ela acaba de falar com Jesus, ela chega para os serventes e diz assim, ó: o que ele mandar vocês fazer, vocês fazem. Ou seja, ela está dizendo assim, ó: se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, continua sendo Deus. Só que agora eu vejo, irmãos, agora Jesus, ele agora entrando ali agora é para falar com o Pai. Porque Jesus falou assim: não é chegada a minha hora. Porque, irmão, Jesus era tão humilde que sempre ele dizia: olha, eu não faço nada daquilo que eu quero. Tudo o que eu faço é que o Pai manda. Jesus dizia: eu não dou um passo se for da minha vontade, mas é da vontade de meu Pai. Jesus dizia: olha, meu testemunho não é verdadeiro não. Seu testemunho é de mim mesmo, não é verdadeiro não. Mas aquele que testemunha é verdadeiro. Tudo, irmão, Jesus dizia, é por causa do Pai. É por causa de Deus. E ali agora eu imagino Jesus ali agora conversando com o Pai. Talvez ele falou: Pai, eu sei que ainda não é chegada a minha hora. Mas Pai, eu sei que vai acontecer com esse homem se acabar o vinho. Jesus ali agora, Maria viu na visão dela limitada, mas Jesus agora viu na visão dele ilimitado o que ia acontecer com aquele noivo. Se aquele casamento poderia acabar ali, se aquele casamento até que iria ser feito, mas depois aquele homem, irmãos, onde ele passasse, ele ia ser motivo de vergonha. E olhar para ele e dizer: vai lá, ó, tá vendo ali? Na festa dele faltou vinho. Quando olhasse para a esposa dele, ia dizer: ih, casou com aquele homem. E não vai ser próspera não, não vai enriquecer não. E vai ser sempre humilhada. Imagine os filhos daquele casal, irmãos. Iriam sofrer por falta de um vinho que faltou na festa. Só que eu imagino ali na conversa com o Pai, Jesus e o Pai. Eu creio o Pai falando assim: filho, eu também sei o que vai acontecer. Meu filho, você vai começar agora seu ministério. Irmãos, eu entendo o que Jesus faz por uma vida, irmãos. Aquele homem ia ser a vida toda, ele ia ser humilhado, ia ser envergonhado. Mas o que Jesus faz por uma vida, irmãos, o que nosso Deus faz por uma vida, ainda não era chegada a hora de Jesus, mas ali ele clama ao Pai. E o Pai lhe diz: filho, é uma vida, eu amo. Você vai começar agora por causa de uma vida.
E aí, irmãos, a palavra vai continuar dizendo, quando ela fala para os serventes, faz como ele mandar. Então Jesus, eles estavam ali 6 talhas de pedras. Talhas, irmãos, eram potes de pedras, né? Se dizem que a talha era ela como em metreta, ou seja, cada talha ela pegava 2, 3 metretas. Metretas eram, lá para os judeus, era uma quantidade de 40 litros de água. Ou seja, vamos supor que cada metreta pegava 80 litros de água. Que pegava 2 ou 3, vamos supor que fosse 2 medidas de metreta. Cada medida era 40 litros de água. Então, cada uma tinha 80 litros de água. Foram 6. Somando, ia dar 480 litros. Fartura. Ia ser muito vinho. E Jesus ali chega para eles, para os serventes, e diz: encher de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. E assim, eles o fizeram. E aí agora Jesus, ele faz aquele milagre. Ele faz com que aquelas águas se transformem em vinho. E aí quando chega para aquele povo beber, o mestre-sala, que hoje era como se fosse encarregado, quando ele prova, irmãos, aquele vinho, ele fala: peraí, tem alguma coisa diferente nesse vinho. Tem algo diferente nesse vinho. Ele não sabia de onde viera. A Bíblia vai dizer: certos serventes que encheram as talhas de água. E o mestre-sala chama o noivo, diz: vem cá. Se põe primeiro o bom vinho. E depois pega o inferior e se coloca para o povo, depois que acabou o melhor vinho. Só que você deixou para colocar o melhor vinho depois. Porque aquele vinho não foi feito por mãos humanas. Aquele vinho foi um milagre. Aquele vinho foi um milagre dos céus. Foi um milagre de Deus. Irmãos, o vinho, irmãos, o vinho espiritual. Eu quero falar mesmo aqui do vinho espiritual. Amados, como é que está nosso vinho espiritual, irmãos? Porque se aquele vinho acabasse, irmãos, ia acabar a festa. Se aquele vinho acabasse, aquele noivo ia ser envergonhado. E amados, às vezes eu tenho 9 anos na presença de Deus. Vou fazer 9 anos agora. Eu já cheguei ao ponto de dizer: meu Deus, eu parar de dizer: meu Deus, como é que eu estou aproveitando a vida sem buscar o Senhor, sem buscar a Tua palavra, que eu já tive tempo na minha vida que era só vir para a igreja mesmo, colocar a Bíblia debaixo do braço. Só que não era uma vida de comunhão verdadeira com Deus. Orar bastante, ler a palavra, jejuar. Teve um tempo que eu só estava mesmo, não era só igreja, casa. Vim aqui para a igreja, ia para casa. E eu dizia: meu Deus, eu tenho que aproveitar as oportunidades que eu estou vivo para buscar mais o Senhor. Eu tenho, meu Deus, que aproveitar que eu estou vivo e buscar mais a Tua presença. Porque vai chegar um dia que eu vou sair dessa terra, eu vou morrer. Ou o Senhor vai me levar antes, ou o Senhor vai voltar antes. E aí eu vou também. E eu parava assim e dizia: meu Deus, eu tenho que ir. Só que eu não tinha ânimo e força. Eu queria buscar a palavra, mas parecia que tinha uma barreira. Eu dizia: meu Deus, eu quero tanto aproveitar esse tempo de vida que eu tenho com o Senhor. E hoje, irmãos, graças a Deus, irmãos. Hoje eu sou tão alegre com esse Deus, irmãos. Deus, hoje eu amo tanto esse Deus. E cada vez mais eu quero amá-lo, irmãos. De todo o meu coração, de toda a minha alma. Eu quero amá-lo cada vez mais, irmãos. Essa noite, irmão, quando o Jesus falou comigo, eu falei... Busquei um pouquinho, eu falei: vou dormir. Irmãos, que é isso que eu consegui dormir essa noite? Irmãos, fui a noite toda buscando. Lendo a palavra. Eu sei que eu fui dormir acordei ontem, fui dormir hoje 6 horas da manhã. Fui a madrugada toda buscando o Senhor. E hoje eu falei: meu Deus,
Antigamente, quem era eu para fazer isso? Buscar o Senhor a madrugada inteira? Aí eu lembrei de Jacó quando lutou com o anjo. Eu falei, Deus, obrigado. Porque, irmãos, quando a gente começa a buscar Deus, quando a gente começa a dizer, Deus, eu quero mais, irmãos, algo começa a mudar dentro de nós. Porque, amados, temos essa vida física, mas temos uma vida espiritual. E se a espiritual não vai bem, irmãos, a física aqui, o cara pode ter o dinheiro que for. Se a espiritual vai mal, a física vai mal. Se o espiritual vai bem, a física vai bem. Irmãos, hoje eu peço a Deus que seja próspera a minha alma, que eu tenha mais intimidade com Ele, assim como os discípulos. Irmãos, não sei como é que está o teu vinho hoje com Jesus. Hoje, amados, muitos casamentos se acabam porque o homem ou a mulher deixa faltar o vinho. Naquele casamento ali poderia se acabar porque não tinha um vinho. E hoje, infelizmente, a gente vê casamento se acabando, uma realidade, porque falta o vinho. E o homem ou a mulher não corre atrás para encher, para colocar mais vinho. Irmão, se tiver uma gota de vinho, Deus faz transbordar. Mas não deixa faltar o vinho não, irmãos. O vinho é especial, o vinho é precioso em nossas vidas. O vinho espiritual. O vinho, ele cura feridas. O vinho, ele traz alegria. Lembra do bom samaritano? Quando ele vai pegar aquele homem no chão, a Bíblia vai dizer que ele colocou ali nas suas feridas azeite e vinho. Tem traduções que vai dizer que ele colocou óleo e vinho. Ou azeite e vinho, ou óleo e vinho. Porque o vinho, ele cura. O vinho, ele traz alegria. Ele traz prosperidade. Ele traz gozo. E hoje eu entendo que eu não posso deixar o meu vinho secar, porque um dia eu vou me casar com o noivo. Eu não posso deixar o meu vinho secar, porque vai chegar o dia, irmãos, que vamos se casar com o noivo. E nessa festa não vai poder faltar o vinho. E temos que ter o vinho, irmãos. Estamos chegando tempos difíceis. Vivemos hoje tempos difíceis. E não vai melhorar não. Melhora só de Jesus. O mundo que estamos vivendo hoje não vai melhorar não. Esse dia passou a mãe do cantor famoso, uma pastora que morreu. Um rapaz chegou, eu vi a história, mas não aprofundei muito não. Ele no Marçal. Aí eu pensei, poderia ser eu na igreja, na frente da igreja, a pastora, uma idosa. Irmãos, de hoje em diante, esse mundo não vai ter melhora mais não. Aliás, de muito tempo atrás. Porque a palavra de Deus, ela está se cumprindo. Ela está se cumprindo, a palavra de Deus. Um dos cumprimentos, o amor de muitos se esfriando. Amados, o amor de muitos se esfriando, faltando vinho. O vinho acabando. Hoje a gente liga a televisão. Teve uma vez, eu gosto muito de jornal. Se deixar, eu assisto 3, 4, 5 jornal na noite. E certa vez eu assisti um jornal e só passou miséria. Morte, pai fazendo isso com filha, filho fazendo isso com pai. Aí no final, eles falaram assim, para não ficar só nisso, vamos colocar aqui uma matéria boa. No final, para encerrar o jornal, colocaram uma matéria boa. Mas o jornal foi a matéria toda, o jornal todo passando coisa ruim. Esse mundo que vivemos hoje, irmãos, ele está se acabando já. E hoje temos que botar o nosso coração nas coisas de Deus, espirituais. Hoje eu busco mais, eu digo, Deus, o que acontecer vai acontecer. Eu faço alguns pedidos a Deus, peço um emprego melhor a Deus, faço algumas coisas, irmãos. Eu trabalho, já contei aqui, nesse dia eu contei 2 vezes, eu falei, Deus, para que eu contei isso? Eu trabalho numa empresa, irmãos, já tem alguns anos, mas nunca fui próspero nessa empresa, financeiro. Como eu contei, já fui próximo de ajudar pessoas. A gente ajudou muita gente. E às vezes, pastor, esse dia eu estava pensando, Deus, para que eu estou contando essas coisas? Isso é uma vergonha, mas não é não. Não é não, irmãos. Porque hoje eu busco ser próspero a minha alma. Eu peço a Deus para ter um emprego melhor? Peço a Deus. Eu quero crescer, prosperar? Quero. Estou na primeira empresa, primeiro emprego hoje. Vou fazer 9 anos.
Mas eu descobri que o meu propósito lá foi ajudar pessoas, vidas aceitou a Jesus. A gente ajudava tanta gente, irmãos. Se eu for contar aqui, eu não vou esquecer. Foram incontáveis vezes. E esse dia eu falei, vem cá, eu vou ficar falando isso. E se eu for orar por alguém? Como é que um cara que não foi próspero no emprego vai orar por alguém que não é próspero? E esse dia eu meditando, né, no trabalho, eu falei, Deus, vou parar de falar isso. Aí Deus falou, filho, não. Eu conversando com Deus e trabalhando. Deus falou, filho, não. Porque, irmãos, eu entendi uma coisa. Eu sou casado com minha esposa, com Marília. Mas o que eu e ela passar, se algum casal nos pedir um conselho, eu não posso falar nada segundo a minha vida, mas segundo a palavra de Deus. Eu não posso dar conselho nenhum segundo a minha vida. Reinaldo, você pode orar por alguém que está desempregado, alguém que não prospera? Posso. Segundo a minha vida, não. Mas segundo a palavra, eu tenho autoridade. E Deus falando comigo, não, filho, calma. No tempo certo, eu vou te abençoar. Vá provando aí primeiro o amargo. Quando o doce chegar, você vai ver como foi. Às vezes quando a gente prova o amargo primeiro, né? Quando chega o doce. Então, irmão, certa vez, pastor, eu estava, irmãos, vindo do saque ali, porque eu esqueci a palavra. Era em Coríntios. Aí quando eu passei, eu vi um rapaz sentado. Aí eu passei assim, olhei para ele. Aí só que Jesus fala logo. Irmão, quando eu passo, Jesus fala logo, fala de mim para ele. Meu Deus, eu aí... Não vou falar não, porque nesse dia, pastor, eu estava tão triste, irmãos. Estava triste. Eu falei, Deus, eu estou triste. Eu vou falar para esse cara aí que parece que está triste pior do que eu. Irmãos, eu dei uns 20 passos e aquele negócio me amarrando. Porque quando eu começo a andar, que Deus manda, eu não consigo andar mais não. Eu começo a parar. Aí eu parei, encostei na parede e falei, então me dá uma palavra. Aí peguei meu celular, aí abri. Aí então uma palavra de Coríntios, eu esqueci, que diz assim, ó. Tipo assim, eu estou fraco, mas eu tenho que ajudar o fraco. Eu estou triste, mas eu tenho que ajudar o triste. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Aí cheguei lá, falei, meu irmão, tudo bom? Aí comecei a conversar com ele, o nome dele Cláudio, era Cláudio. Ele falou, irmão, eu tô aqui triste, porque minha esposa, eu tô desempregado e minha esposa disse aqui que vai ter uma intimação, porque eu não tô dando a pensão dos filhos. Aí eu comecei a falar de Jesus para ele, falar. E ali, meu irmão, comecei a consolar ele e daqui a pouco eu fiquei alegre, Tonho. Eu falei, Deus, o Senhor é maravilhoso. Eu tava triste, mas eu não cheguei ali para ele para contar a minha tristeza. Eu falei com ele segundo a palavra de Deus. Porque você pode estar triste, chegar alguém triste e você ter que consolar ele. Mas não consola segundo a sua tristeza, não. Consola segundo a palavra de Deus. Quantas vezes eu estava destruído espiritualmente. Aí chegava alguém na minha vida destruído também para mim ter que aconselhar. Eu falei, eu vou meter a palavra. Eu vou dizer como é que eu estou. Se o cara está me pedindo ajuda. E não, irmãos. E aí assim. Segundo a palavra de Deus, Deus curava ele e também me curava. Porque, irmão Reinaldo, você não é próximo, não pode orar. E Deus falou, ore. Mas não segundo a sua vida, mas segundo a minha palavra. Não faça nada segundo a sua vida não, irmãos. Mas dê conselho segundo a palavra de Deus. E, amada igreja, o vinho, irmãos, é algo essencial. Carrega ele todo dia com a sua vida. Quando você vê que está faltando, corre para colocar. Hoje eu entendo que quando eu estou, parece que eu estou distante de Deus, eu já fico doido. Digo, epa, está errado. Não pode acontecer isso não. Eu não posso ficar distante de Deus não. Logo de meu Deus. E quanta gente, irmãos, se distancia de Deus. Às vezes vem até para um lugar como esse. Porque, irmãos, vou falar uma coisa aqui. Que acontece muito e aconteceu comigo. Nessa caminhada. Existe 2 tipos de conversão. A de boca para fora e a de coração. Tem gente que ela se converte ao Senhor, mas é de boca para fora. Aí o Senhor fala assim, esse povo com os teus lábios me honra, mas o coração está longe de mim. E eu já vivi isso já. Eu honrava ele com os meus lábios, mas o meu coração estava longe dele. Mas hoje não, hoje eu atendi. Eu busquei me converter mais a ele. Não ser convertido de boca para fora, porque existe 2 tipos. A de boca para fora. O cara aceita tudo, está na igreja todo dia, passa anos e anos na igreja, mas não muda. Não busca mudar.
Mas já tem aquele que já é de coração. Ele aceita aqui, se converte e amanhã já é uma bênção. E amanhã já busca. E a vida toda, altos, baixos, mas buscando ao Senhor. E que nessa noite aqui, todos venham estar convertidos de coração. E se não está ainda, hoje é noite. Dizer, Senhor, hoje, irmãos, hoje é maravilhoso. Irmãos, é maravilhoso demais quando a gente começa a ter intimidade com Ele, João. Parece que muda. Aqui muda, aqui muda, aqui muda. É algo diferente, irmãos. A gente começa a provar coisas dos céus. Porque as coisas da terra é gostoso. Hoje eu quero ter um emprego. Eu peço a Deus hoje um emprego de excelência. Porque lá atrás também eu não soube pedir a Deus. Meu primo trabalhava na Ford. Ele chegou pra mim, ó, eu trabalho lá e tal, tal. Eu falei, eu quero trabalhar. Ele falou assim, lá tem PL. Eu falei, rapaz, eu quero trabalhar, eu quero saber de PL, rapaz. Esse negócio de PL, eu não sabia nem o que era PL. Ele levou meu currículo, ia botar em um lugar e acabou botando na Ford, numa terceirizada. Nem parceira era. Parceira da garra PL. E aí eu entrei, tô até hoje. Mas hoje eu digo, hoje eu sei pedir. Eu falo, Deus, eu quero um emprego de excelência. Quero isso, quero aquilo. Se Ele vai me dar, não sei. Mas eu vou pedindo. Porque nem tudo que eu vou pedir, eu sei que Ele vai me dar. Pode ser que Ele me dê, mas se Ele não der, Ele continua sendo Deus. Então hoje eu sei pedir a Deus. Dizer, Deus, eu quero assim. Eu lembro, pastora Geisa, quando eu queria casar. Irmãos, para escolher uma mulher, eu fiz um jornal para Deus. Escrevi um jornal. Eu lembro poucas coisas. Eu lembro que eu pedi primeiramente uma mulher de Deus. Uma mulher que gostasse da obra. Pedi uma mulher sobrepujas. Que é sobrepujas? Eu procurei tudo na Bíblia, eu fui tirando tudo da Bíblia aqui para pedir a Deus. Sobrepujas, irmãos. Lá em Provérbio diz assim: muitas mulheres... Não, mulher virtuosa quem achará, né? Seu valor, muitas sede de joias raras. Aí vai dizer assim, ó, muitas procedem virtuosamente, mas tu a todas sobrepujas. Sobrepuja significa supera. Ou seja, a sobrepuja, ela supera a virtuosa. Eu falei, hoje eu vou pedir uma sobrepuja. Aí, pá! E aí pedi, eu sei que a última coisa que eu pedi foi a boniteza. Falei, eu pedi uma mulher bonita agora. Aí fui na Bíblia. Aí vi, Sara é bonita, mas não. Porque eu queria tudo da Bíblia, peguei tudo da Bíblia. Aí Rebeca é bonita, mas não. Aí fui. Cheguei no livro de Jó. Falei, pera aí. Aí a Bíblia vai dizer que Jó, depois que Deus restaura tudo, teve 3 filhas que era a mais bonita daquela época, daquela região, irmãos. Não tinha mulheres mais lindas que as filhas de Jó. Aí eu já sei, pera aí. Deus, eu quero a 4ª filha de Jó. Aí eu soube pedir, mas eu aprendi. Eu falei, agora eu vou saber pedir. E quando você pede segundo isso aqui, meu irmão, eu botei tudo segundo isso aqui. Tome. E Deus me deu o que eu pedi, Deus me deu. Não me deu tudo, porque não vem com tudo como a gente quer, né? Porque casamento são 2 pessoas diferentes que lutam para dar certo. Eu fui criado de um jeito, minha esposa é de outro. E a gente luta para dar certo. Porque ela é um gênio, eu sou outro. Ela veio de um lugar, eu vim de outro. Então casamento, irmãos, não existe casamento perfeito não. Perfeito só quando a gente casar com Ele lá na glória. Aqui na terra, não existe nenhum casamento perfeito não. A gente luta para dar certo. Porque eu e minha esposa, a gente luta para dar certo. A gente luta para cada dia a gente nos amar. Ser melhor um com o outro. Agora perfeito nosso casamento nunca vai ser. Mas a gente coloca em cima da palavra de Deus, a gente vai caminhando. Vamos colocando vinho. Coloca vinho aqui, coloca vinho ali. Vai levando com vinho aqui, com vinho ali. Irmãos, mas eu me preocupo muito hoje com minha vida espiritual, irmãos. Está escrito assim, buscar as coisas lá do alto, onde Cristo habita. Hoje a minha prioridade hoje é as coisas de Deus. É buscar as coisas de Deus. Porque eu sei que as coisas da terra, com o tempo ela vem. Basta a gente esperar, buscar. Mas o espiritual, irmãos, e temos que aprender isso, cuidar da nossa vida espiritual. Cuida da tua vida espiritual, irmãos. Começa a buscar mais a Ele. Começa a meditar mais na palavra de Deus. Porque eu já passei um tempo seco. Estava na igreja. As pessoas olhavam para mim e diziam, homem de Deus. Mas por dentro só eu sabia como é que eu estava. Porque eu sempre fui, graças a Deus, nunca dei trabalho na igreja. Meus líderes, pastores, sempre quis fazer o melhor.
E olhavam para mim assim e diziam, poxa, Reinaldo é uma benção. E o pessoal dizia, só que por dentro, irmãos, eu dizia, meu Deus, eu quero ser como essas pessoas estão falando de mim. Eu quero ser essa benção. E hoje, João, eu glorifico a Deus, irmãos. Porque eu posso dizer, porque a gente tem que dizer, hoje eu sou essa benção que as pessoas diziam. Hoje eu me glorifico no meu Deus, João. Hoje eu busco amar mais esse Deus. Querer estar sempre com esse Deus. Amado, cuida da sua vida espiritual. Começa a colocar, se está acabando o vinho, irmãos, começa a colocar vinho. Não deixa acabar o vinho não, irmãos. Porque o noivo vai querer casar com a gente. Nessa festa vai ter que ter vinho. Ele trouxe um vinho dos céus. Ele fez aquele milagre. Veio um vinho novo. Um vinho novo que um dia a gente vamos beber com ele. Mas quando estivermos aqui na terra, irmãos, enche a tua botija de vinho. Não para não de buscar o Senhor, não. Talvez tem pessoas aqui que já tem tantos anos na presença de Deus. Porque, irmãos, anos, hoje para mim anos, a gente fala anos, mas anos. Hoje para mim o cara chegou aqui, aceitou a Jesus hoje, ele amou a Jesus ali, irmãos. Anos hoje não quer dizer nada. O que quer dizer, irmãos, é você dizer, Senhor, a partir de agora eu vou te buscar mais. Senhor, eu vou te amar mais. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente diz, Senhor, eu te amo. Todo dia que eu acordo de manhã, antes de botar os pés no chão, eu já digo, com o olho aí fechado, Deus, eu te amo. Antes disso de sair, depois que eu saio, aí vou, lavo o rosto, aí vou orar, leio uma palavrinha, às vezes eu não leio, aí vou no carro, pego a Bíblia no celular. Mas todo dia de manhã eu quero dizer, eu quero ter o prazer de abrir a primeira palavra da minha boca e dizer, Jesus, eu te amo. Antes de colocar o pé no chão, Jesus, eu te amo. E eu imagino como deve ficar o coração dele. Quando um filho fala, às vezes eu chego para Ana Ruth, hoje mesmo eu chego no ouvido dela, fala, Ana Ruth, vem cá falar um negócio, um segredo. Eu te amo. Ela fica toda, papai. Aí vai fazer que ama pro seu pai, não, ela, eu também te amo, pai. Às vezes ela chega e vem e diz, eu te amo. Irmãos, olha, aquilo é tão bom. A gente ensinar nossos filhos de pequeno. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. É tão bom. E Jesus, Ele quer ouvir isso todo dia de nós, irmãos. Todo dia Jesus quer ouvir a gente meditar na palavra. Nem que seja, Tonho, um versículo, mas todo dia Ele quer que a gente medite. Jesus quer que todo dia, irmãos, a gente converse com Ele. Porque Ele gosta de conversar conosco. Lembra Adão e Eva que Ele descia na virada da tarde ali para conversar com eles? Porque Ele gosta de conversar conosco, irmãos. Se nós soubéssemos o prazer que Deus tem de falar conosco, a gente, irmãos, era andando. Tem hora que eu pareço que eu sou doido, que eu falo sozinho. Essa máscara às vezes me ajuda bastante. Tem hora que eu tô assim, eu começo a falar com Deus, porque a gente sente a presença dEle. Ô irmãos, não sei se você está aqui hoje e há algum tempo você não sente a presença de Deus. Hoje é noite de sentir, irmãos. Não dá mais para viver sem sentir a presença de Deus, não. Não dá mais para viver sem sentir a presença de Jesus, não. Eu determinei no meu coração todo dia, Jesus, eu quero sentir a tua presença. Todo dia, irmãos. E tem momento na hora que eu sinto a presença dele. Epa, meu Deus. Tem hora que eu estou trabalhando assim, daqui a pouco eu falo em línguas do nada. Tem hora que eu estou trabalhando assim que eu sinto a presença de Deus. Porque, irmão, temos que estar disposto. A Bíblia vai dizer que Esdras, irmãos, Esdras ele estava no exílio, mas Esdras, a Bíblia vai dizer que Esdras ele poderia escolher ou viver na Babilônia ou voltar. Só que a Bíblia vai dizer que Esdras teve o coração disposto a buscar o Senhor. Porque Deus não vai descer aqui e falar, Reinaldo, começa a me buscar, Reinaldo, não. Vai começar de mim, do meu coração, disposto, disposição. Dizer, Senhor, eu quero. E eu comecei, irmãos, no meu coração, a dizer, Senhor, eu estou disposto agora para te buscar. Eu não quero nem saber se eu vou ficar, quando eu vou ficar nesse tempo, se eu vou prosperar nessa empresa ou não. Não quero nem saber se eu vou ter isso ou aquilo, não quero nem saber. Mas eu não quero ficar sem a tua presença. Irmãos, anseia a presença de Deus. Anseia a presença de Deus. Diz, Deus, eu quero.
Deus, o Senhor está falando comigo hoje e amanhã eu quero ouvir o Senhor falar comigo de novo. E eu vou falar com o Senhor. Vamos conversar amanhã, bater um papo gostoso. Eita, essa madrugada foi tão bom. Eu não consegui dormir, ele não me deixou dormir a noite toda. Palavra, lendo, meditando, orando. 6 horas da manhã eu fui pro 5 e pouco, eu comi um feijão. 5 e pouco, para 6 horas, bati um feijão, aí sentei no sofá, aí abri assim o sol. Eu queria ver o pôr do sol, eu queria ver o sol nascendo. Mas o dia tava meio chuvoso, ainda caiu uma chuvinha. Falei, eu não vou ver hoje o sorriso dele, não. Aí, liguei a televisão, tava passando um culto, aí assistindo um culto, aí no sofá, daqui a pouco eu apaguei. Aí quando eu despertei, eu falei, já era 6h12. Eu falei, vou pra cama, vou dormir. Mas foi uma madrugada gloriosa com meu Deus. Coisa maravilhosa. Eu falei, graças a Deus, há tempos atrás eu não tinha isso. E Jesus, amados, naquele casamento, ele viu que aquele noivo ia passar. E por causa daquele homem, daquele noivo, o pai fala, vai, começa. E ali, irmãos, Jesus, ele trouxe a alegria de novo para aquele casamento. Aquele casamento não acabou. Aquele casamento ali não parou. Aquele noivo ali não foi humilhado. Aquele casamento ali teve fartura. Quem chegava para aquele noivo dizia, olha, o vinho dele é os melhores. Tomamos um vinho bom, mas o segundo foi um vinho nunca tomado em toda a terra. Porque só foi aquele, irmão, depois não existiu mais não. Só foi aquele milagre do vinho. Que privilégio aqueles homens tiveram ali, hein? Mas não era um vinho alcoólico. Não era um vinho que Jesus fez, não era um vinho com álcool, não. Era o vinho novo, que um dia vamos tomar com ele. Irmãos, que nessa noite, irmãos, você busque no coração, irmãos. Começa a queimar, irmão, no teu coração, pelo amor de Deus. Amar a Deus mais. Se não buscar Deus, começa a ler a palavra, pelo amor de Deus. Porque está chegando os tempos. Está chegando a hora. Antigamente na minha caminhada eu parava e dizia, meu Deus, me dava aquela vontade, mas eu chegava e não lia. E aí, irmãos, ficava naquela sequidão pela palavra, lia e não lia. Às vezes pegava e lia um pouquinho assim. Aí ficava 2, às vezes 1 semana, 2 semanas sem ler a palavra. Às vezes ficava 4, 5 dias sem orar, irmãos. Uma sequidão terrível. E os povos diziam assim, olha, é homem de Deus. E por dentro só Deus e eu sabia como é que eu estava. Reinaldo é uma benção. E por dentro seco. Hoje não, irmãos. Hoje eu digo, hoje eu posso dizer.